Igualmente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro episódio do Igualmente, um novo podcast da IKEA que vai trazer para a conversa a inclusão, a igualdade e tudo aquilo que existe dentro do mundo entre homens, mulheres e todas as pessoas que estão pelo meio e que não querem sequer definir o seu género. É muito importante percebermos que em casa temos que estar seguros e hoje vamos começar a conversar e vamos para dentro da IKEA. Porquê? Porque estão cá a Joana e o João Vitor e a Joana Sousa, trabalham na IKEA, IKEA Loures e IKEA Alfragide, têm uma história de amor, estão juntos, têm até 3 filhos, neste caso, um de cada e depois um em conjunto, já vamos conhecer a história deles. E também a professora Paula Campos Pinto, bem-vinda, que ajudou a desenvolver um estudo também com a visão para chegarmos a esta conclusão do que é a igualdade de género, de como é que as pessoas se relacionam, como é que as mulheres estão cansadas da palavra ajuda. Eu acho que temos que matar esta palavra, é fatal. A palavra ajuda, já lá vamos. Bem-vindos, é o primeiro episódio de todos. Estamos com... Eu preciso de algumas palmas aqui, preciso de algum calor humano, um calor humano neste podcast. Bom, então eu sou o Rui Maria Pego, caso esqueci-me de dizer. Olá, sou o Rui Maria Pego e estes temas não só me interessam, como acho que são fundamentais para conseguirmos construir uma sociedade mais justa e que seja, que defenda a nossa singularidade. Eu acho que é muito importante que todos nós tenhamos espaço para coexistir de forma segura e, portanto, é muito importante falarmos sobre isso. Agora, virando para a vossa história. Joana Sousa e João Ventura, vocês conheceram-se na IKEA ou não se conheciam na IKEA? Nós conhecemos na IKEA. Eu fui trabalhar para a IKEA de Loures. Sim. O João estava na altura naquela função, mudou para a Alfragide e houve esta vaga e eu fui recrutada. Portanto, empurraste o João da sua função? Ele foi empurrado antes de eu chegar, acho eu. Foi empurrado antes, mas pronto, foi seguir o seu percurso e eu encontrei esta vaga para mim e cá estou. E o que é que fazes na IKEA de Loures? Eu sou responsável por tudo que é restauração. O restaurante de clientes, o restaurante de colaboradores, loja sueca e o bistro. Portanto, estas almôndegas és tu que decides para onde é que vão? Ora nem mais. São quantas pessoas que trabalham contigo? Perto de 100 pessoas. 100 pessoas. Ok. Muitos homens, muitas mulheres? Sim, temos uma diversidade grande. Idades também, nacionalidades. Okay. Temos uma equipa engraçada. Muito bem. João, apoio ao cliente? Estou no departamento de apoio ao cliente, foi como a Joana disse. Eu também fiz o meu percurso na área da restauração e depois acabei por dar este passo. Sim. E vocês, quando se conheceram, perceberam que o amor existia na IKEA? Já tinham ouvido falar que o amor pode espontar na IKEA? Como é que... Já tinha ouvido falar nisso. Efetivamente já me tinham dito. Mas não, calhou. Foi pura sorte a minha. Pura sorte a minha, mas sim, a Joana acabou por ir para a minha função. Sim. E pronto, nós acabámos por nos conhecer nas andanças normais do trabalho. Okay. Mas acabou por ser uma grande sorte. Uma grande sorte. Paula, não se casou com alguém com quem trabalhava? Ou casar? Não. Tem 3 filhas também, não é? Tenho 3 filhas. Sim. Bem-vinda ao podcast. Obrigada. Primeiro episódio do podcast da IKEA sobre todas estas questões. Chama-se Igualmente este podcast, caso esteja distraído agora a lavar a louça, por exemplo, e não se tenha percebido. E se é homem, é bom sinal, porque significa que não são só as mulheres que têm que lavar a louça. Vamos falar sobre esta distribuição que acontece em casa. Hoje vamos falar muito sobre estas questões da casa, de como é que as pessoas se posicionam em casa. Há muitos homens que têm um problema de percepção, de leitura da realidade, não é? Que só percebem, acham que a mulher se calhar não faz tantas coisas quanto faz. Às vezes pode haver esta falta de noção sobre o que é que o outro faz no casal. Sim, de facto, o estudo que foi feito aqui há alguns meses atrás sobre a distribuição das tarefas dentro de casa e a questão da igualdade dentro de casa revela esse dado, que é um dado curioso, que é a percepção dos homens sobre o seu papel no contexto doméstico é mais favorável do que a percepção que as mulheres têm sobre o papel que eles desempenham. As mulheres dizem-se mais vezes sobrecarregadas e dizem em maior proporção assumir determinadas tarefas que os homens afirmam também partilhar. Portanto, há aí realmente um desajuste. Há um desfazamento, não é? Um desfazamento que acontece em alguns casamentos. Acontece no vosso? Ou não? Como é que é lá em casa, João? 50-50. 50-50? Mas esse 50-50 despontou naturalmente ou tiveram que ter muitas conversas sobre isso? Eu acho que numa organização multidisciplinar como a nossa, há muitos filhos, não é? Como há muitos filhos, muitas rotinas, escolas, piscinas, os nossos próprios hobbies e também nosso trabalho, a gente teve que se organizar várias vezes. A gente faz vários pontos de situações, ainda não é semanalmente, mas mensalmente a gente faz um ponto de situação, ou quando achamos que a balança não está a ser equilibrada por alguma razão, porque alguém está com alguma dinâmica profissional diferente naquele período do ano, que pode acontecer. Nós, como não temos a mesma função, as dinâmicas são muito diferentes.
durante o decorrer do próprio ano, e então a gente tem que se organizar, e acho que até uma semana passada... Esta percepção do João é real, Joana, não é uma percepção de Não, um é homem a ver. real. Não, é real. É real, e nós fazemos este ponto de situação, é verdade, porque às vezes, ou porque um trabalha até mais tarde, o outro precisa trabalhar mais cedo, e temos mesmo de fazer este ajuste. Nós normalmente ao início da semana nós fazemos sempre este ponto de situação. E o que nós aproveitamos aqui no meio às vezes destas rotinas, é nós encontrarmos o dom de cada um. Por exemplo, eu adoro cozinhar. Portanto, se nós estivermos a fazer uma coisa que nos dá prazer, já não sentimos que é uma tarefa. Portanto, eu adoro cozinhar, normalmente eu cozinho, ou às vezes também é o João, quando às vezes não me apetece a mim, mas a maior parte das vezes eu cozinho e o João é que arruma a cozinha. Portanto, eu nessa altura estou mais tempo com as miúdas, o João está enquanto eu estou a fazer a refeição, a dar banhos, pronto, a tudo o que é preciso, nos trabalhos de casa, quando é preciso. E depois temos outras tarefas, por exemplo, que o João tem um dom particular por lavar roupa. Ele tem jeito, não, ele é muito melhor do que eu. É muito importante, que há muitas pessoas a ver que se calhar vão ficar muito inspiradas. Especialmente os meus colegas. O João é meticuloso. Mas é melhor com a roupa escura ou com a roupa mais clara? Não, ele divide Joana? as cores todas. Eu, por exemplo, meto roupa com cor e escura tudo ao mesmo Pois, tempo. eu também Para meteria, mim, que eu mas sei ele vagamente. não, e faz isto realmente. Não, mas isto nós conseguimos realmente adaptar aqui um bocadinho. Também eu tenho mais jeito para, e então aproveitamos isto para não ser. Porque no fundo, ao final de contas, nós queremos que o nosso tempo dedicado a tarefas seja o menor possível. Claro, Para estarmos com os usufruir, miúdos, não é? para usufruirmos. Nós temos um quintalzinho à frente com uma horta, e nós gostamos de aproveitar esse tempo com os miúdos. O João faz muito bem isso quando chega a casa, para jogar lá com as miúdas a um jogo que é o Mata, que ele adora, portanto, e elas também, e é uma rotina já em casa, e nós aproveitamos para dividirmos também estes tempos, e acho que estamos a conseguir João, chegar a um bom ponto. Esta tua noção de que não ajudas, mas contribuis de igual maneira, é uma coisa que nasce de onde? O teu pai já era assim, a tua mãe explicou-te isto? É porque eu acho que as mães têm um papel fundamental, porque eu acho que muitas vezes as mães, ao prepararem os rapazes para o futuro, também são um bocadinho negligentes, dizendo que não, deixa estar, ou eu faço, ou a tua irmã faz. Eu diria que as mães e os pais. É? Porque os pais também têm uma função de socialização Claro, dos filhos. obviamente. E, portanto, há de facto comportamentos que são muitas vezes reforçados pelos pais Sim. Relativamente a essa divisão de tarefas que depois Aquela coisa acaba dos por homens ser fazem pouco bricolagem, igualitária, as não é? mulheres não. Exatamente. Como sabemos, há Isto- muitas mulheres ótimas em bricolagem. Há muitas, é verdade. Exatamente, Sim. mas de facto, quer dizer, não podemos culpabilizar só a mãe, Obviamente. porque de facto o pai também pode ter essa função, e Obviamente. tem, naturalmente. Claro, como é que foi contigo, João? Desculpa estar-te a pôr Não, neste não. spotlight. Se tivesse aqui uma luz, estava com uma Não há lanterna problema apontada à tua nenhum. cara. Eu Mas vou- é que muitas vezes nós temos mais ou menos a mesma idade. Nós também já fomos criados. Por exemplo, eu fui criado com total igualdade em casa, mas tenho a noção que me facilitaram a vida em algumas coisas. E isto é verdade. Eu acho que a dinâmica que eu e a Joana adotámos não teve a ver com as minhas raízes de todo. Venho de uma família super, super tradicional, magnífica, mas que era mesmo A tua mãe tradicional. cozinhava muito. A minha mãe, eles dividiam tarefas, basicamente a minha mãe comandava a casa e dizia ao meu pai o que é que o meu pai tinha que fazer, e o meu pai fazia na íntegra o que a minha mãe lhe pedia, só que a balança nunca era equilibrada. Eu acho que a minha mãe sempre acabava por fazer mais coisas. E pronto, foi assim que eu cresci. Eu sempre tive dentro de mim que havia aqui alguma injustiça na coisa, mas depois há várias conversas que vêm em torno de tu tens mais jeito para isto, eu não me ajeito muito com aquilo, e a conversa vai passando e a balança nunca é a mesma. E eu senti um pouco isto. A minha mãe teve que criar 3 homens, o meu pai, mais eu e o meu irmão, e pronto, ela foi uma mulher de armas e ainda hoje é. Mas pronto, não foi por aí. Eu sempre achei que não fazia sentido, e todos os minutos que, se nós equilibrarmos a balança, eu poder ganhar com tempo útil com as miúdas e com a Joana, acho que para mim vamos sempre a jogo com isso, e daí a gente tentar adaptar a nossa dinâmica semanalmente, mensalmente, quando a gente sente que, Claro. que alguma coisa não está a ser, nem que seja que a balança esteja desequilibrada mais para mim ou para ela, mas que a gente esteja a ver que nós estamos a ser o mais ágeis possível, os mais eficientes na forma como fazemos as coisas. Há aqui um ponto que eu reparei no estudo, tem a ver com também a necessidade às vezes do controle por parte das mulheres, que é eu sei fazer, eu é que faço, não faças que eu faço, porque é também quase como se tivessem algumas mães, não todas nem todas as mulheres, uma sensação quase de propriedade sobre os filhos. Somos nós que os educamos, somos nós que os dirigimos, se calhar também porque cresceram assim. Isto é uma coisa que ainda acontece em Portugal em 2020, não é? Todos estes temas que estamos a abordar são conclusões recentes, não são distantes. Exatamente, não é? E muito fruto dessa tal socialização que é diferenciada para rapazes e raparigas. Desde muito pequeninas, as raparigas são
são realmente ensinadas e é-lhes exigido um padrão de arrumação, de cumprimento de determinadas tarefas domésticas com um primor que, mesmo quando isso é pedido aos rapazes, às vezes se desculpa a execução dessas mesmas tarefas de uma forma porque são rapazes, já é arrumadinho e tal, são mas bons a não se cortar pede, lenha, não é? E portanto é isso que depois faz com que realmente o padrão seja muitas vezes diferenciado e elas têm um grau de exigência que depois não é compatível com aquilo que eles estão disponíveis para fazer. E elas acabam muito zangadas por dizer: deixa estar, então faço eu, porque para fazer mal feito não vale a pena, então faço eu que faço bem. Faço mais depressa do que estar depois a remendar o que fizeste mal. E isto vai perpetuando essa desigualdade. Não acontecendo aquilo que muito saudavelmente aqui a Joana e o João parecem fazer em casa, que é conversar sobre as coisas, pois. E encontrar em cada casal o equilíbrio que for adequado para aquele casal, não é? Neste estudo que está na Visão e que é feito com o IKEA, há vários exemplos de como é que se pode, de que famílias, não é? De que tipos de famílias. Como é que os vossos amigos são como vocês? As tuas amigas são como tu, Joana? Tem esta coisa de. Claro que todas as famílias são diferentes, mas estes equilíbrios, achas que é geracional? Ou seja, as mulheres da tua idade já não têm pachorra para aturar homens que dizem: desculpa lá, quando chegares a casa fazes o jantar que eu estou aqui na PlayStation. Eu estou a ver aqui. Eu tenho alguns amigos que fazem isto, por isso é que estou a perguntar. Eu tenho várias situações diferentes das minhas amigas. Tenho amigas. Não tens de revelar nomes, mas se quiseres eu preferia. Tenho amigas que já têm, por exemplo, os filhos já são mais velhos, portanto, mas sempre tiveram um equilíbrio. Por exemplo, estou-me a lembrar de uma amiga minha que normalmente o marido é quem cozinha sempre e tem prazer em fazer isso, e ele é o mais picuinhas nas limpezas. Portanto, eu acho que é bem dividido também do que eu vejo, e os miúdos também já são grandes e também ajudam. Depois tem outros casos em que não, em que a mulher ainda tem muitas tarefas, aliás, praticamente todas as tarefas em casa. E pronto, nós incentivamos a mudança, também conversamos muito sobre isto com os nossos amigos, mas nem toda a gente consegue chegar ao mesmo fim, não é? E fazer essa Como mudança. é que se faz essa mudança, Paula? Não, faz só, começando se calhar com programas como este, não é? Também onde se vão falando destas coisas, onde se vai desmistificando, onde pessoas como o João mostram o que ganhou também com essa partilha mais equitativa, que é ter mais tempo, porque em conjunto a família acaba por ter mais tempo para estarem juntos com as crianças porque é um objetivo comum, não é? É um objetivo dos dois, não é? Eu faço umas coisas e tu. Falar destas coisas é muito importante, falar sempre, falar-se em todo o lado possível com os amigos, na comunicação social, na investigação, mostrar aquilo que ainda há caminho a percorrer nestas áreas e, portanto, é fundamental trazer o assunto de facto para a ordem do dia. A Paula dizia no seu artigo uma das coisas que era que a evolução era lenta, que estas evoluções são todas lentas. Quem estuda a história sabe que tudo demora muito tempo. O evoluir das mentalidades é a coisa mais lenta de todas. Os portugueses, sabemos que na IKEA há igualdade salarial e há uma preocupação enorme em que eu não estaria aqui se não acreditasse nisto. Nós somos testemunha disso, não é? Que é esta coisa de um homem e uma mulher têm exatamente o mesmo valor do ponto de vista da força de trabalho, do que é que podem contribuir para uma empresa. Também é importante dizer que estamos aqui a falar de casais heterossexuais, mas os casais que são pessoas do mesmo, constituídos por pessoas do mesmo sexo, também têm estes problemas de maneira diferente, não é? Porque um quer fazer, outro não quer fazer, ou uma quer fazer, outra não quer fazer. Mas no fundo, o que se passa é que o evoluir da mentalidade tem a ver com esta ponte, não é? Que vocês fazem. À vossa volta, na IKEA, vocês também reparam que as pessoas têm estas discussões? Eu tive quando estava a meditar sobre este momento, não é? Sim. E estive a ler o estudo um pouco. Eu estive a ouvir ondas, não sei o que é que tiveste a ouvir, estive a ver um oceano a meditar. Desculpa. Não eram ondas. Não? E estava com uma colega minha ao meu lado e eu perguntei-lhe. Ela trabalha diretamente comigo, portanto não vou dizer o nome dela, mas eu perguntei-lhe, pronto, fez-me umas perguntas. Olha, em casa o teu marido faz mais ou menos as mesmas coisas que tu? E ela, sim, ele ajuda-me imenso. E quando ele diz ele ajuda-me imenso, pronto, já isso falávamos há bocado, eu ajuda. Está tudo dito. E eu depois perguntei-lhe, então mas quem é que lava a louça? E ela, sou eu. E quem é que faz a comida? Sou eu. E quem é que trata da roupa? Sou eu. Então que ele trata do carro? E ela, sim, ele trata do carro, e se eu preciso carregar alguma coisa vai ele. Eu disse, mas isso é a exceção à regra da semana, não é? Todos os dias não se trata do carro, nem se carrega alguma coisa. Mas quem é que faz mais coisas? João, ele ajuda-me imenso, mas eu faço muito mais que ele, não é? Não. E o que eu desafio sempre é, ela aceita, para ela está ok. Para ela não está nada de errado nesta história. Eu faço muito mais que ele, mas está ok, é assim.
não é? E é isso que eu desafio sempre, mas porque é que tem que ser assim? Não, o que é que está de errado aqui? Sim, é um contraste depois com o lado da mulher trabalhadora que é moderna e consegue chegar aos mesmos lugares à partida de poder que a maior parte dos homens ainda hoje pode ter, mas as mulheres cada vez mais chegam lá. Esta aceitação deste papel ainda antigo, tradicional, em contraste com este novo universo em que não há barreiras nenhumas para o género. Porque é que há este gap ainda? Bom, não podemos dizer Paula? que não há barreiras nenhumas para o género também no mundo do trabalho, porque isso Não, é todo um existe, outro claro. capítulo. Estou a falar aqui, depois neste caso, de da outras IKEA. questões. Mas há cada vez mais exemplos. Mas era o que há, eu queria dizer. efetivamente, quer dizer, o que nós vemos hoje é que as mulheres, sobretudo aquelas mais escolarizadas, etc., têm realmente uma vontade de ter uma carreira profissional, de chegar longe, de se realizarem também nesse seu lado. Portanto, isto muitas vezes entra em conflito depois com o papel que ainda são obrigadas a manter na esfera Seu dia a dia. doméstica, assim, no seu dia a dia, com as tarefas domésticas, etc. E portanto cria aqui dificuldades acrescidas e dissabores acrescidos nas vidas das mulheres também. Muitas delas às vezes não conseguem fazer essa mudança, não é? Não conseguem impor essa mudança que elas desejam, que elas gostariam de ver acontecer. Porque elas próprias estão arraigadas às vezes a um modelo que já não faz sentido e acham que têm que ser super mulheres. Há mulheres que acham que têm que ser boas em tudo, não é? Esse foi o modelo que foi começando a ser incutido muito às mulheres das gerações anteriores, que agora são jovens ou que são já na sua idade madura. Elas tinham que ser já competentes do ponto de vista da escola, ter boas notas, aspirar a uma profissão, a tirar um curso, etc. Mas também ainda tinham que ser boas mães, boas donas de casa, excelentes na lida doméstica e tudo mais. Mas Exatamente. poder também liderar uma reunião, uma empresa. E portanto esta exigência fica muito inculcada. Sim. E depois é difícil sair desse papel. As mulheres também às vezes têm dificuldade, efetivamente, de sair desse papel. Falou-se há bocadinho também noutra coisa que eu acho muito interessante, que é esta questão da competência, não é? Porque o estudo perguntava por que razão é que a distribuição é assim. Para tentar perceber se era por gosto, por necessidade, porque a outra pessoa tinha um horário que não era compatível com ir buscar os filhos à escola, ou se era realmente por uma ideia de competência. E a competência saiu realmente como um resultado muito forte na maior parte daquelas áreas onde essa diferença é mais extremada, digamos, entre homens e as mulheres fazem melhor do que os homens. Por exemplo, a competência das mulheres para tratar das roupas. Obviamente toda a gente sabe que é uma questão de género. É uma questão de género. Mas é muito interessante. Que as mãos das mulheres estão mais, por amor de Deus. Exatamente, para meter roupa na máquina, claro, não é? Obviamente. Tem uma habilidade. Ou carregar nos botões da bimbi. É uma coisa muito, muito específica. Claro. Mas é engraçado, porque aqui há umas décadas atrás, aquilo que nós diríamos era outra coisa, que era não, as mulheres, é da natureza das mulheres fazer isto. Essa questão da natureza. E hoje já se ultrapassou um bocadinho isso, se calhar esse discurso da natureza já não é tanto, mas é competência. Elas têm uma capacidade para. Essa capacidade foi treinada desde pequenas, não é? Claro. Portanto, também acho que há aí uma grande esperança em termos de futuro, de pensarmos que se elas aprenderam, eles também podem aprender. Sentiste estas pressões todas a crescer, Joana? E o que eu vejo e o que eu revejo em algumas pessoas que eu conheço também é que esta competência foi de tal forma entranhada que depois nada do que eles fazem é certo, ou do que a outra pessoa faz é certo. Então eu sinto muito isso e sinto que eu me desprendi muito disso. E entre estar preocupada se o João põe a esponja ali ou se ele. Não, ele é muito melhor do que eu a arrumar a cozinha. Ele lava o exaustor, ele lava o fogão, eu não faço nada disso. Mais uma ele vez, não, pessoas que lavam o exaustor, uma chave. Mas é super importante. É super importante. Mas eu noto que há este peso ainda de. E eu uma vez estava a falar com uma amiga e disse-lhe assim: se a esponja não ficar no sítio, se ficar o pano ali, se não ficar, não te incomodes, deixa fazer. Se tu puseres sempre estas barreiras, nunca vai correr bem. Esquece, faz outra coisa. Vai ver televisão, vai estar com os teus filhos. Portanto, e acho que também dá, e é dessa competência, não da natureza, mas da competência e depois da exigência que nós também passamos ao outro, que não precisa, desde que fique limpo e arrumado, está ok. E não falámos aqui da questão que é premente, obviamente, que é a maternidade e como é que depois. O facto de uma mulher ser mãe, há muitas empresas que lidam mal com isso, ainda hoje, e é importante que se diga, não é? Embora legalmente haja licença de maternidade, há licença de paternidade ainda pequena, mas esperemos que evolua. Há também na IKEA, vocês têm mais de 2 meses, não é? Que eu saiba, licença de maternidade, não é? Passa mais tempo com o teu bebê, é verdade. Nós, no nosso caso, nós dividimos a licença, portanto eu fiquei uns tempos e o João ficou outro, mas nós não precisamos na altura porque tínhamos a minha mãe cá a dar-nos uma grande ajuda e então conseguimos também
por uma questão de equilíbrio, há coisas importantes também a acontecer depois no trabalho, então tem de se encontrar aqui o equilíbrio e aproveitar o período da amamentação para trabalhar, obviamente, menos horas. Mas o João também esteve em casa com o Salvador durante algum tempo, portanto dividimos aqui também um bocadinho. E isto é uma questão, aposto que tem muita coisa para dizer sobre isto, Paula. Tem a ver esta história de que há mulheres que têm medo de engravidar porque acham que isso pode inviabilizar uma progressão profissional, não é? Ou pode tornar mais difícil em alguns e casos. algumas já experimentaram isso, não é? Portanto, viveram vivenciaram na pele Sim. essa situação. Mas de facto, ao nível das políticas públicas, e esse é o outro lado pelo qual temos também que ir fazendo acontecer Exigir, estas não é? mudanças, não é? Exigir. O facto das licenças de parentalidade, que já nem se chamam só de maternidade, mas de parentalidade, precisamente com esta ótica da partilha de um tempo relativamente alargado, que pode ser feito pela mãe ou pelo pai, são extremamente importantes, porque cá está, a tal competência vai nascer do facto do pai estar ali com a criança e ter que cuidar dela, não é? Ter que se desenvencilhar sem a mãe se calhar lá está porque está no trabalho. Claro. E essa competência nasce e desenvolve-se tal qual como se desenvolve para a mãe, porque a mãe que tem o primeiro filho nos primeiros dias também está completamente atarantada, que não sabe Sim. como é que Que é vai isto? cuidar daquele ser que se mexe Claro. e que imita uns sons, mas que não fala, não se exprime assim Então claramente. estes palavrões que ouvimos como inclusão, igualdade, trocando isso porquê que as pessoas ainda têm dificuldade às vezes também de incluir estas palavras no seu dia-a-dia? Porque a inclusão é uma questão, de repente agora existe uma lógica da ditadura, as pessoas dizem isto, a ditadura do politicamente correto e que não se pode fazer nada e que não se pode dizer nada. As palavras que utilizamos são importantes, não são? Também Claro que são. para destruir esses estigmas, não é? Claro que são, e falar da diversidade e do valor da diversidade é extremamente importante, mostrar esse valor. Se a humanidade é constituída por seres diversos, se não tivermos essa representação nos diferentes contextos, nas diferentes esferas onde nos movemos, em casa, no trabalho, nas zonas de lazer, etc., vamos ter sempre maior pobreza, não é? Para Claro. todos nós, portanto isto vai refletir-se em todos nós, estas aprendizagens e estas mudanças que são exigidas a homens e a mulheres, porque concordo que realmente as mulheres também precisam de fazer esse caminho, mas que são na verdade benéficas para toda a sociedade. Quem está a ouvir o podcast agora, e já estamos a acabar a nossa conversa, temos mais uns minutos, pensa se calhar, ok, mas há estes estudos, há estas conversas, qual foi para si, na sua opinião, o parâmetro que mais a chocou? Imagino que não achou grande coisa porque é professora de Sociologia há muito tempo e sabe, mas o que é que a surpreendeu na vida dos portugueses em 2020, neste estudo? Olha, duas coisas que já falámos aqui, de facto, aquela ideia da percepção diferente que um e outro têm sobre o problema, não é? Isso da percepção eu achei super curioso. É interessante porque realmente também temos que trabalhar essas percepções e às vezes são imagens que se quer transmitir, não é? Uma visão que se quer fazer passar. E depois a questão da competência, porque acho que, como eu dizia há bocadinho, abre a porta para a mudança, não é? Se de facto é uma questão de competência, todos temos capacidade de aprender, portanto todos podemos aprender a fazer tudo. Engraçado, todos podemos aprender a pôr a roupa a lavar. Exatamente. Não é uma coisa que... Não é uma coisa transcendente. Os meus dedos funcionam na mesma. Então, para quem está a ouvir, e virando para quem está a ouvir e a ver também no YouTube, o que é que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia para promover esta igualdade sã que vemos aqui à nossa frente? Estamos aqui a ver esta, porque eu depois não sei como é que é em casa. Mas vocês têm conselhos que possam dar dentro da vossa experiência de como é que podemos viver de forma mais equitativa? Eu acho que Do primeiro. acho que a primeira é conversar. Acho que a pessoa, quando está a sentir que precisa de um tempo, de dividir mais alguma coisa, eu acho que nós temos mesmo de conversar, é essencial. E depois passa por rotinas que nós temos. Nós, por exemplo, todas as semanas nós definimos, por exemplo, o nosso menu. Portanto, nós já sabemos as compras que nós vamos fazer. Nós, por exemplo, nós não vamos para o Continente ou para um Pingo Doce ou fazer compras. Nós ou fazemos online para não estarmos a perder tempo naqueles corredores infindáveis. Temos a sorte de ter uma mercearia lá à beira de casa que nós mandamos por WhatsApp. Pagamos por MBA, eles põem-nos as compras no carro, portanto nós paramos à frente. Foi durante estes tempos que aconteceu isso, e para nós é ótimo porque nós gostamos, já conhecemos os produtos, portanto assim, mandamos uma mensagem: precisamos disto, pagamos e vamos buscar. Portanto, aquele tempo que normalmente a pessoa perde meia hora, uma hora num supermercado, nós ganhamos em estar com os miúdos, e depois temos outras tarefas em casa. Sim, eu acho que o melhor conselho é comunicação, acho que aqui é a chave. Não comprar uma PlayStation? Talvez seja. Nós por acaso não temos, não é coisa que por enquanto não temos, pelo menos. Mas eu acho que o que é mais importante é nós sermos honestos com nós próprios e com a pessoa que está ao nosso lado, porque a gente
diz que ama a pessoa, decide ir viver com essa pessoa, decide ter filhos com essa pessoa, decide conviver com a família dessa pessoa, mas depois parece que nas ações mais básicas a gente, pronto, não, eu não tenho que fazer isto, deixa-me cá arranjar aqui uma estratégia para não ser eu a fazer isso. Aí acho que é mais por aí, é a gente sermos honestos, a gente se gosta mesmo desta pessoa, se a gente ama esta pessoa, vamos fazer o mais ao nosso alcance para poder viver de maneira mais justa ao lado dela e sermos, pronto, honestos. Não é? E há aquela lógica das linguagens de amor, não é? Que os atos de serviço, há várias maneiras de mostrar amor, e uma dessas maneiras pode ser arrumar a cozinha, por exemplo, para toda a gente. Então, Paula, olhando para os rapazes e raparigas portuguesas, homens e mulheres portugueses, por onde é que acha que podemos começar para a curto prazo encurtar este gap que existe? Bom, para além de tudo aquilo que foi já dito e com o qual concordo inteiramente, eu queria relembrar aqui também a importância da educação das crianças, não é? Porque é de pequenino que podemos aprender que rapazes e raparigas são iguais, podem ser tudo aquilo que quiserem ser, incluindo os rapazes manifestarem afeto e emoções e as raparigas serem exatamente e as raparigas serem aguerridas. E que todos têm a responsabilidade, elas e eles, de contribuir para o espaço onde estão a viver, portanto para a casa onde estão a viver. E as crianças são muito sensíveis, não é só aquilo que lhes é dito para fazerem, mas àquilo que vêem ser feito à sua volta. Em casa. Em casa. Portanto, não bastará querer educar as crianças de uma forma igualitária, rapazes e raparigas, mas depois manter essa desigualdade no casal, porque elas vão perceber isso rapidamente. E para todas as pessoas que não se identificam com um dos géneros, não é? que são non-binary, não é? Neste aspecto, podem também sentir, e que não falámos sobre eles, mas aquilo que no fundo eu acho que é mais importante do que tudo é perceber que um género não tem que fazer determinada coisa. Cada pessoa pode existir e deve ter o mesmo nível de competências e disponibilidade e proximidade. Os vossos filhos vão ser todos educados da mesma maneira, imagino. Já estão a ser. Salvador já está a limpar o chão. Já está a limpar o chão. Já. Elas gostam de lutar, portanto já têm guerreiras com a ajuda do João, claro. e o Salvador adora brincar na cozinha. Temos uma cozinha pequenina lá em casa, portanto vai ser um cozinheiro. E vocês são o retrato de uma família muito interessante, que é cada um tem um filho e depois tem um filho em conjunto. Exatamente. Que é cada vez mais comum. E isso tudo coexiste pacificamente. Sim, eu acho que claro que há alturas que são. Estão numa semana em que estão todos agora, não é? Há uma semana, esta semana é a semana de casa cheia. Sim. E, portanto, claro, temos horários, escolas diferentes, 13 escolas diferentes, portanto, com horários para ir buscar cada um. Mas é uma semana divertidíssima em casa também, é isso que nós tentamos. Muito bem. Gostei muito de vos receber aqui neste primeiro episódio do podcast do IKEA. Igualmente, obrigado Paula, obrigado João, obrigado Joana. Para ouvir a conversa inteira é só participar quer dizer, ir até às aplicações de podcast, ouvir tudo, ou então ver no YouTube se quiser imensa imagem. Mas eu acho que o áudio chega mais perto. Muito obrigado, voltamos daqui a um mês. Vai haver um episódio por mês durante 9 meses, que é para depois nascer um bebê no final. Sou eu, vou estar grávido. Adeus. Igualmente.